dia a todos. Mais uma vez vamos fazer o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Estamos aqui na página 67, pergunta número 50, povoamento da Terra, Adão, né? Então vamos fazer nossa oração aqui para a gente começar bem, né? Nos conectar com o divino, com a espiritualidade que está aqui presente já, né? Que eu já sinto a energia deles, que vieram aqui nos ajudar, nos auxiliar nesse estudo, ok? Meus amigos presentes aqui, agradecido mais uma vez por essa oportunidade de estudar o nosso planeta, estudar a nossa formação, estudar um pouco do mundo espiritual. Que nós possamos, Senhor, aproveitar esse estudo para nós melhorar dentro de nós mesmos, que nós possamos cada dia ser melhor. E sabemos, Senhor, que a espiritualidade, o amado Mestre Jesus, aquilo que nos criou, vai estar sempre ao nosso lado. Que nós possamos afastar sempre as trevas de perto de nós. E quando eles se aproximarem, que seja para aprender algo e também se modificarem. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, meu irmão, vamos estudar aqui povoamento da Terra, Adão, né? Então, a pergunta 50 nos pergunta assim: a espécie humana começou por um único homem? Né? Ele responde: não, aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Como eu disse lá atrás, lá na pergunta 48, onde eu, no última livezinha que eu fiz, né, no último estudo, né, eu estava explicando justamente sobre isso. Quando a gente pega aquele livro sagrado chamado Bíblia, né, nos diz que ali começou a nossa raça, né, que Deus fez Adão e da costela de Adão fez Eva, né. Claro que aquilo Moisés que nos passar, né, uma história para explicar a formação da nossa raça. Só que a nossa raça adâmica foi uma raça escolhida pelo Criador que nos criou, né? Que nos criou a partir daquela raça para cá, com um novo DNA. Porque antes existiam seres que viviam aqui no nosso planeta. A princípio eram extraterrestres que, por necessidade de ter mão de obra, né, começaram a manipular, né, o DNA, fazer clonagem, pegar espécies, fazer experiência, para escravizar, para ter mão de obra, porque eles queriam um trabalhador, né? Mas, ao mesmo tempo, existia em outros pontos no planeta também outras raças, né? Não foi só concentrada ali na raça hebraica, né? Judaica, né? Porque existiam raças antes disso. Existia o pessoal da Atlântida, existiam os sumérios, existiam os egípcios, né? Existiam tudo isso, gente, né? Existia a raça nórdica, né? Então, se você pegar o livro, né, a Bíblia conta a história do povo hebreu. Mas se você for pegar o livro dos mortos, você vai contar a história dos egípcios. Se você for pegar o Bhagavad Gita, vai contar a história do pessoal da Índia. E assim por diante. Então, cada raça, cada cultura tem sua história, né? Temos o livro dos Mormons. Se você lê o livro dos Mormons, é como se você estivesse lendo a história de Jesus no mundo americano, nos Estados Unidos. Então, gente, é muito complexo falar que a primeira raça foi adâmica. Como aqui o Espírito não fala que não foi a raça adâmica. O que aconteceu que Javé, né, existia aqui uma coisa bem louca, que era Brahma, Shiva, né, Javé. Eles não se conectavam. Então Javé, querendo também ter um povo que o adorasse, que aqui nós tivemos vários deuses, tá?
depois que nós passamos a adorar um Deus só. Ele criou Adão. Porque dali em diante ele queria um ser que o adorasse, uma raça que o adorasse. E daquela raça em diante, aí veio Noé, aí veio Abraão, aí veio Isaac, Moisés, Jacó, aí veio aquelas raças, entendeu? Veio aquela linhagem, né? Que se separou em 12 tribos, né? Então é muito complexo isso. O que vocês precisam entender é que Adão foi uma raça criada por esse Deus que está aqui, por esse ser que se denomina Deus, Javé, criou, né, para o adorar. Tanto é que as raças hebraicas, se você for pegar o Antigo Testamento, você vai ver lá ele mandando matar, ele guerrear, que ele vai dar território, que ele vai dar a terra, o maná, que mana leite, mana não sei, entendeu? Ele tentou criar uma raça que o seguisse. Então, Adão não foi o primeiro ser, foi o primeiro que Javé criou da raça hebraica. Mas até a própria raça hebraica é linhagem de outras raças, né? Que tem os sumérios, tem os atlantes, tem os egípcios, tem os chineses, tem os indianos, né? Então a gente precisa entender isso, gente. Então eu falo aqui, não é de respeito a nenhuma religião, que vai ter gente que vai falar que eu sou como é que se diz? Eu sou um blasfemador, né? Que eu sou um cara que fica falando bobagem. Olha, cada um, eu já disse que esse estudo é meu, né? Não estou pedindo para ninguém me acompanhar, não. Estou pedindo que vocês façam reflexões, comecem a ler outras obras, né? Que é aqui o próprio livro dos Espíritos, Kardec fala. A resposta dele. A pergunta: a espécie humana começou por um único homem? Ele responde: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Definir. Então vocês têm que procurar, saber, ler, para chegar a essa resposta, né? Vamos agora a número 2. Poderemos saber em que época viveu Adão? Ele responde: mais ou menos naquele assinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Foi o que eu falei. Quando Javé começou a criar uma raça através de Adão, foi há 4.000 anos atrás. Ele preparou 2.000 anos ali, aí depois 2.000 anos temos a época de Jesus, né? Porque Javé, quando Javé construiu essa raça adâmica, o planeta estava nas trevas. Os planetas, cada um por si, Deus por todo. Deus não, deuses por todo, não eram vários deuses? Então, meu amigo, aí continua assim ainda. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região, alguns dos grandes cataclismas, que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que o progresso da humanidade, comprovado muito tempo antes do Cristo, se tenha realizado em alguns séculos. Como houvera sucedido se o homem não existisse na terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muito com mais razão, considera Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então, gente, o que a gente precisa entender de Adão e Eva, né, que precisava se criar uma raça, né, para que recebesse esses nossos irmãos que vieram aqui evoluir. Como agora também, né, nós vamos começar a receber novas raças, né, para uma melhoria do planeta, para fazer a transição, né? Então, o que vai acontecer? Vão vir 250 mil a princípio agora, né? Já estão aí, né? Alguns já estão aí, se reencarnar com outra visão, com outra mentalidade, né? Para começar a dar sustentação para a transição do planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, onde não acabará ainda o mal ainda existirá,
mas em menor escala, né? Que vão vir espírito mais consciente para cá para nos ajudar. Então, irmão, eu estou tentando achar uma passagem que Paulo nos fala sobre o seguinte: cuidado com as histórias dos hebreus, eles fantasiam demais. Ou seja, é quando você vai contar uma história, né? Você gosta de fantasiar para você se sentir o cara, né? Se você for jogar um futebolzinho, você fez um golzinho lá, ralé lá. Quem não assistiu o jogo, você vai contar que foi um jogo difícil, que a bola veio assim, eu tive uma dificuldade. Você vai desenhar um golaço. Um golaço, e a bola bateu na cara dele e entrou, né? A mesma coisa, a pessoa quando consegue resolver um problema, por uma sorte não, que a espiritualidade ajuda, né? Ele vai contar que foi muita dificuldade, que teve que fazer isso, teve que fazer aquilo, tudo mentira, tá? Ele fantasiou, aconteceu sim, mas fantasiou. Então os hebreus tinham esse dom de fantasiar demais as suas histórias. Eles fantasiam demais a sua história. Então, meu, o povo hebreu não foi a única raça que existiu aqui no planeta, não. Existiam os sumérios, os egípcios, os assênicos, né, os indianos, os chineses, japoneses. Tinha o pessoal do norte-americano, né? Tinha Europa, Ásia, Oriente, tinha tudo, gente. Tinha tudo. Né? Tem essa história nórdica. Então, meu irmão, vamos agradecer aqui a espiritualidade, essas duas perguntinhas sobre, né, sobre a nossa população, sobre a nossa raça, né? Então, vamos lá. Obrigado, meus irmãos espirituais. Obrigado por abrir a minha mente, de sair dessas crenças limitantes, onde que nos aprisionam, onde nos deixa pensar, raciocinar. Obrigado por abrir esse leque. Obrigado por abrir a minha mente, que a minha consciência possa se expandir cada vez mais. Eu como um ser, eu como uma consciência, quero me expandir. Obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo. E dá assim por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.